Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! O canal da saudade. Se inscreva no nosso canal. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos, vamos lá? Então eu dependo da sua inscrição, vamos lá? E olha, gente, peço também que você mande a sua carta, a sua história, para que eu possa narrá-la aqui no canal da saudade. O endereço é cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E com a sua história e com a sua carta, você também estará participando das nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Pagão e o Batismo. Em 1986, viajamos para a cidade de Solonópolis, no Ceará, e fomos de ônibus. Fomos com a aviação Gontijo. Foi a maior euforia, já que os meus pais sempre gostavam de viajar, sempre gostavam de estar na estrada, seja de carro ou de ônibus. Meu pai e minha mãe, nordestinos. Meu pai se chama Francisco, cearense da cidade que descrevi, Solonópolis, e minha mãe se chama Raimunda, da Bahia, de uma cidade chamada Campo Alegre de Lourdes. Então, os dois nordestinos natos sempre gostaram de viajar. Viajar para lá, viajar para cá, ora para Bahia, ora para o Ceará. Para o Ceará, sempre para ver a minha avó e os meus tios e os parentes. Viajamos, meu pai, minha mãe e minha irmã. A viagem foi simplesmente maravilhosa, empolgante. E quando chegamos na cidade de Senador Pompeu, que era o ponto final do ônibus, desembarcamos e meu pai e o meu tio fretaram um carro. Sim, me lembro até hoje, um Corcel amarelo, com faixas pretas nas laterais. E eu me lembro como se fosse hoje, mas tenho assim, nitidamente aquelas imagens do Corcel com as laterais pretas, de cor amarela. Bom, viajamos. Viajamos por mais ou menos umas 2 horas. A estrada muito ruim, em sua maior parte de terra. Chegamos então na casa da minha avó. Isso por volta das 2 da manhã. A casa toda apagada. Aquele vento refrescante. Lá na época não tinha luz e nem banheiro. Então o carro, quando parou, meu pai já disse: "Filho, vai lá e chama a avó. Vai lá, faz uma surpresa, bate na porta, chama a avó." E eu, empolgado, subi correndo as escadas, né, porque a casa era no alto, subi as escadas e chamei: "Vó! Vó! Acorda, vó! Acorda, vó! Acorda! Alô, vó!" Eu fiquei batendo na porta. "Alô, vó! Acorda, acorda!" A minha avó acordou meio atordoada. O que está acontecendo? O que é? A partir daí, quando ela abriu a porta e viu quem era, foi uma farra. Meu avô também levantou, e assim o meu tio, a minha tia. Foi uma festa, 2 horas da manhã. É hora de chegar a visita, mas foi a hora que deu pra gente chegar, 2 horas da manhã. Trocamos presentes e só depois fomos dormir. No dia seguinte, quando acordamos, minha mãe e minha avó já haviam preparado o café. Tinha queijo, tapioca, café com leite, que delícia! E todos ali reunidos conversando, sabe aquela coisa de se rever depois de muito tempo, e um conta daqui, outro conta dali, história daqui, história de lá, novidade daqui, novidade dali. Foi muito bom, mas a partir do 3º dia, quando acordamos, minha mãe falou na mesa, quando tomava café da manhã, que há 2 noites ela não estava conseguindo dormir. E achou estranho, porque um gato ficava miando na porta da sala. Veja, não havia camas. Na casa da minha avó, só rede. Uma casa típica nordestina mesmo, só dormia na rede. Então, como não havia camas, todos nós dormíamos em redes, na sala, tinha também lá na varanda. Minha tia em outro quarto, meu tio junto com os meus avós dormiam na rede e na cozinha. E a minha avó, ouvindo o que a minha mãe disse, respondeu:
Mundica. Mundica é o apelido carinhoso da minha mãe. Mundica, isso não é gato, não. Se chorou 2 vezes, é porque, olha, vai voltar. E vai chorar a 3ª vez. Você está dizendo que chorou 2 noites, né? Você viu o gato chorando. Então, se chorou 2 vezes, ele vai voltar. Ele vai voltar e vai chorar a 3ª vez. Pode ter certeza disso. Meu pai e meu avô, que estavam na mesa tomando café, caíram na gargalhada. Quá, 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 quá. Sabe, caíram porque não acreditavam naquilo que a minha avó estava dizendo. E afirmaram que era gato mesmo. Por que não pode ser gato? Não, não é gato, não. Se você não dormiu uma noite, porque ouviu o tal gato. Se você não dormiu a 2ª noite, e se ele voltar a 3ª vez, vocês vão ver. Não é gato, não. Não é gato mesmo. Porém, nesse mesmo dia, vieram parentes visitar meus avós, veio visitar a gente, vieram, né, parentes que vieram ver a gente, né? E quando foram embora, isso por volta das 18 horas, o tempo começou a ficar estranho. Tipo aquele céu para chuva, meio esverdeado, meio cinzento. Pensaram até que ia cair uma senhora chuva, chuva forte mesmo. Mas quando foi por volta da meia-noite, todos, cada um na sua rede, foram dormir. Foi então que o gato voltou. Como disse minha avó, se a primeira vez você ouviu, se a segunda você ouviu, e se na 3ª você ouvir, não é gato não. Então, de repente, nessa 3ª noite, todos já estão dormindo, aquele barulho, aquele gato. Mas não era um miado assim normal de gato, era um gato miando, mas um miado esquisito, de até arrepiar a gente. Ora parecia até bebê chorando. Para ser bem sincero, parecia muitas vezes bebê chorando. Era um gato que miava, mas um miado estranho, diferente, que parecia, em muitas horas, um bebê, um neném chorando. Minha mãe, ouvindo aquele miado de gato, que mais parecia um bebê chorando, foi chamar a minha avó e falou: "Você está ouvindo, Luzia? Você está ouvindo o miado do gato? Você está ouvindo?" A minha avó disse: "Estou sim." "Isso não é gato não, Mundica. Isso não é gato não. Isso é criança mesmo. Sabe, criança que morre pagã, criança que morre sem batizado, criança que está precisando ser batizada. Isso aí não é miado de gato não. Isso é criança chorando, é bebê chorando mesmo, é bebê que morreu pagão." A essa altura, todos acordaram, inclusive eu. Nós escutamos o choro. Agora não foi só a minha mãe não, não foi. Todos ouviram aquele, olha, choro de bebê ou miado de gato. Nós todos ficamos estarrecidos. Sabe uma coisa de noite, sei lá, meia-noite, 1h, até arrepia falar, mas aquela coisa, aquele miado que parecia, sabe, um miado assim que... Nossa, minha avó correu então nessa 3ª vez, ela falou: se ouvir a 3ª vez, não é gato não, então agora ela explicou que era bebê mesmo, era neném que morreu pagão. Então a minha avó correu pegar uma bacia de alumínio, encheu de água, e quando ela pegou a bacia de alumínio e colocou água, encheu de água, o choro aumentou. Quer dizer, aquele miado do gato parecendo um choro aumentou. Não era gato não, era neném chorando mesmo, era bebê chorando. Aquele vento forte de repente começou. Sabe, do nada, um vento forte começa a soprar assim em toda a casa, um vento. E a minha avó, com aquela bacia de alumínio cheia d'água, começou a gritar pro meu avô: "Chico, segura a porta, Chico, não deixa entrar. Não deixa entrar", porque aquele vento forte que soprava na casa forçava a porta. Sabe quando o vento força a porta? E ela gritava: "Chico, segura a porta, não deixa entrar, não deixa entrar." Foi aí que a minha avó foi até a janela de madeira da sala,
com aquela bacia de alumínio cheia d'água, abriu a janela e começou a rezar, a dizer umas palavras que eu não entendia, a dizer umas palavras que só ela sabia o que estava rezando, ninguém conseguia entender, sabe? Ela começou a rezar, aquela bacia d'água cheia de água, aquela bacia de alumínio cheia d'água, e começou a balançar aquela água, e ela rezando, quando só deu para a gente escutar no final: eu te batizo com essa água, em nome de Deus, eu te batizo, você está batizado. E jogou aquela água. E nessa hora, um facho de luz começou a dar volta na casa. Um facho de luz dando volta, e aquele vento forte soprava. Parecia até que ia destelhar, parecia até que ia derrubar a casa. E o facho de luz rodeou a casa várias vezes e de repente sumiu para o céu. Em seguida, o silêncio voltou. O vento parou. E o medo tomou conta de todos nós, menos da minha avó. Ela disse: não precisa ter medo, a criança está batizada. A criança já subiu. Não precisa ter medo. Sim, a minha avó acalmou a todos nós. Ela sabia resolver aquilo. Foi a única vez que vimos aquilo acontecer. E ficamos então sabendo que criança não pode morrer pagã, sem batizado. Sempre lembramos desse fato. E minha amada avó, que sabia rezar uma reza estranha, que a gente não entendia, só no final que a gente entendeu, que ela falou que ela batizava aquela criança em nome de Deus e jogou a água. Ela era muito católica. Ela já não está mais entre nós. Aliás, que saudade daquela mulher. Uma mulher beata, uma mulher religiosa, uma mulher que morava naquele fim de mundo, vamos dizer assim, mas era uma mulher guerreira. E o que aconteceu e que me marcou para o resto da vida, até hoje não esqueci. Eu sou prova viva do que aconteceu. Meu nome é Francisco Ronaldo. Sim, nenhum bebê, nenhuma criança. Eu descobri ali, naquele passeio que fizemos, lá para o Ceará, lá para a cidade de Solanolópolis. Aprendi com a minha avó de que toda criança que morre pagã fica vagando para lá e para cá, à espera de que um dia uma pessoa, assim, a exemplo da minha avó, a abençoe, como a minha avó não só abençoou, como a batizou. Esta é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! O pagão e o batismo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.